agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother. Ateísmo. Vamos lá. Ateuzinho de merda. muito se fala nisso. Muito se falam dessa raça de pessoas que se negam a acreditar em qualquer tipo de Deus por diversos motivos diferentes, né? As pessoas, elas têm... O caminho do seu ateísmo varia bastante, mas muitas pessoas pelo mundo, aí milhões e milhões, são pessoas ateias. Pessoas que não acreditam nessas coisas. Eu procurar esse dado, bom dado, né? Quantos ateus existem? 10% da população mundial. Tu te inspirou nesse episódio por quê? Porque tu viu o episódio do Jordan Peterson falando sobre isso ou porque tu viu o... Não. Como é que você vai acertar? É o cara, o MC Daniel falando. Isso, exatamente, o MC Daniel. O MC Daniel foi num podcast, você me mandou esse vídeo esse dia, né? E ele, como é que é? Tá tirando, Tá meu. tirando, meu. Os caras acreditam em Deus, Deus. Meu, te tá tirando, você é louco, meu. Aí ele chama uma criança do lado dele, né? Vem cá. Aí ele começa a mandar mensagem assim, né, pra câmera, falando. Ele ficou muito agressivo comigo, né? Eu me senti pessoalmente atacado pelo MC Daniel. Eu queria muito ver o Jordan Peterson e o MC Daniel conversando. Acho que esse seria o debate. Tá tirando, meu. Deus é muito tudo, meu. Tudo. Esse era o argumento, assim, era muito foda. É meio isso, só ficou repetindo, né, o tempo todo. Não, mas esse é o ponto. Eu quero falar um pouco sobre a história do ateísmo, que eu acho que é interessante pra caralho. E a evolução do pensamento ateu e tal. E quero falar, né, sobre eu e você, né? As pessoas, pelos motivos que acompanham. Que foda. Que foi, achei muito foda. Quero falar sobre eu e você. Eu quero falar sobre você. Tipo, as pessoas têm muito interesse em saber. Não tá dando certo. Né, precisamos conversar. Mas aí, qual que é o lance? Como é que vai ficar? Alexandre Níquel. Primeiro, você é ateu? Começa por aí. Não. Não, você consegue se identificar espiritualmente como o quê? Acho que é agnóstico, que é o que tu não sabe, né? Eu acho que eu sou agnóstico. Acho que ateu é muito... acho... Não sei... Meio... Porque, tipo assim, essas definições, elas são meio que modernas, né? Então, tipo assim, eu sou existem moderno, debates. Eu sou moderno, eu sou moderno. Beleza. Então eu sou isso, moderno. Nem ateu, apenas Agnaldo Timóteo. Já viu isso? Agnaldo Timóteo? Não. Pô, é muito foda. O cara fala assim, o Agnaldo Timóteo, numa entrevista no programa de auditório, Agnaldo Timóteo, né? Um representante da comunidade LGBT, que é homem gay. Aí ele fala, eu não sou gay, não. Ao vivo, né? Aí, desculpa então, cara. Então você é hétero. Ele, não, também não sou hétero. Aí ele, nem gay, nem hétero, apenas Agnaldo Timóteo. Ele fez a frase mais foda do mundo ali naquele programa e eu sempre cito aí quando eu posso. Né? Mas muito bem, né? Qual que é o lance? Esses conceitos modernos, Alexandre Níquel, sobre ateísmo e tal, o mais modernoso que tem não antagoniza... não antagoniza, não é nem a palavra certa. Não trata o agnosticismo como um ateísmo mais brando, como você talvez esteja pensando, né? Tipo, o ateu, ele tem certeza que Deus não existe, o agnóstico não tem certeza. É isso. Eu acho que é tipo... não sabe. Eu acho que eu tô no... Provavelmente não, mas é muito confuso, mas não tem como saber. Eu acho que é isso. Sim, ok. Então, como eu tô te falando, as discussões mais modernas, que é do Sam Harris, né, o Richard Dawkins, esses ateus mais recentes, né? Os neo-ateus. Neo-ateus, né? Até meio pejorativo, né, chamar assim. Eles tratam o agnosticismo pela raiz da palavra, do significado, né? Gnose. Gnose... Vem de gnomo, né? Quase. Vem de conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento. E aí agnóstico significa que você não tem conhecimento sobre Deus existir ou não. Entretanto, a palavra theo é de Deus. E dá pra você atribuir a fé. Tá ligado? Uma outra coisa. Então você ser ateu significa que você não tem fé que Deus não existe. Não tem fé que Deus exista. Você acha que Deus não existe. O agnóstico, ele fala, eu não sei. É diferente, entendeu? Essa é o que é de mais moderno no debate. Mas é o que a gente tá usando, né? Eu não sei, sou agnóstico. Tu é ateu, né? Tu sabe tudo. Não, mas esse é meu ponto. Eu sou ateu agnóstico, entendeu? Porque não são coisas assim? que... Como assim? Eu acho que Deus não existe. Tá. Certo? Essa é a minha fé. Se eu puder apostar, viu? Você tem que apostar em um ou outro. Eu vou em Deus não existe. Tá. Porque eu acho que não existe. Mas eu não sei, eu posso estar errado. Porra, tá ligado? Então por que tu não é...
Por que tu não é agnóstico se tu não sabe? Eu sou ateu agnóstico. Esse é o Eu meu acho ponto. que tu quer ganhar com os dois, velho. Tu tem que escolher. Não. Pode pesquisar ateu. Novamente, eu tô trazendo o que é de mais moderno do debate. Ateu agnóstico é a minha definição religiosa. Tu é um ateu fluid. Não, porra. Senão seria, às vezes, teísta, no caso. Mas né? é dúvida? Tu tem dúvida? Dúvida? Tu tem dúvida se Deus existe. Não é que eu tenho dúvida. Eu não sei. Eu não tenho esse dado. Pô, se tu não sabe, é uma dúvida, né? Não necessariamente. Não, tu pode não saber e não ter uma dúvida? Sim, eu posso não questionar. Eu acho que é o caso. Eu acho que Deus não dá pra você questionar. Entendeu? Tipo assim, acho que não vai ter como saber. Porque Deus, cara, ele vai sempre... Caralho, Carl Sagan, ele tem um livro... O Mundo... É muito louco, né? Carl Sagan... Assombrado pelos Demônios, tá ligado? Carl Sagan é um nome tão internacional, Carl Sagan, e parece tão um apelido de alguém, assim, o Carl Sagan. Ô, Carl Sagan! Tipo... Carl Sagan. Carl Sagan. Opa! O Carl Sagan é um animal, velho. O Carl Sagan, tipo, é um nome tão fluido também, né? Interessante a gente tocar nesse ponto. Interessante a gente tocar nesse ponto também. Mas eu te interrompi, Vitor, do teu raciocínio super. Sobre o Carl Sagan, ele tem O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um dos melhores livros da história da humanidade. Esse livro, ele fala muito sobre o God of the Gaps. A expressão que é o Deus dos vãos. Que é tipo assim... Lá ele. Os deuses. Eu acho que é bonitinho tu fazer o lá ele da Catarina, tá ligado? Eu acho bem bonitinho. Amor, saudades. Amor, tô saudades. Tô passando agora, com Mas certeza. É muito pouco. É muito pouco. Beleza, Tempo junto. beleza. Mas aí, qual que é o lance? O que é o Deus dos vãos, né? O God of the Gaps? É basicamente a adaptabilidade do conceito de Deus conforme a ciência vai derrubando os conceitos antigos. Tipo, Deus era uma parada. Deus é o que faz a chuva. Aí a chuva é explicada. Não, mas é o que fez o que faz a chuva. E aí é explicado o que fez o que faz a chuva. Não, mas é o que fez o que faz a chuva fazer. Tá ligado? Vai cada vez mais subindo. Então eu acho que Deus não tem como você responder. Eu simplesmente acho que não tem. A gente vai morrer e todo mundo, a humanidade vai acabar e não vai ter resposta sobre a existência ou não de Deus. Tá ligado? É isso que eu acredito. Então por isso que não é uma dúvida. Então... Ele existir ou não, talvez não seja tão relevante. Não, exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que é irrelevante, é puramente um conceito humano que a gente tá tentando lidar com a realidade, né? E aí é aquela galera que defende que viver como se ele existisse é muito melhor, né? E aí que tu discorda. Que na dúvida, né? Vai que, né? Que tu não tá perdendo nada. Agora, se chegar no final e tiver o cara lá e falar, pô, velho, eu te pedi, não mata ninguém, não desonra a tua família, não rouba. Pô, me ama, cara. Você pediu pra me amar? E aí tu... Então, é muito mais, tu ganha muito mais acreditando, né? Tem muita gente que defende. A não ser que tenha alguma coisa muito palha que Deus peça. Que aí já não... Como ele já pediu várias vezes, né? Ele é. Ele já pediu um negócio meio... Caralho, Deus, calma aí, cara. Então, né? Isso eu acho um bagulho foda. Que ninguém... A pessoa não considera muita possibilidade de Deus ser otário, né? Tipo assim, e se ele for meio otário, né? Porque tipo assim, o mesmo Deus, ele mudou moralmente de acordo com a sociedade humana? Eu acho que não, né? Porque ele é Deus absoluto. Então, tipo assim, em algum momento, alguma sociedade, Deus não agrada. Tipo, os valores de cada sociedade, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, na Idade Média, você pegava uma pessoa e tipo assim, vou ter que botar fogo nessa pessoa. Deus era a favor daquilo? Ou não, Deus já era contra naquela época, entendeu? Ele muda, ele vai mudando, ele é um cara... Então, mas Deus muda, cara que evolui. Pô. Por que não? Deus é absoluto, cara. Mas por que ele não pode mudar? Será que ele não pode ter... Será que não tem, tipo... Será que ele não é tipo eu? Porque se ele foi feito a minha imagem e semelhança, né? Tá, no final, era esse o caminho que você queria trazer. Não é isso. Mas tu convive bastante comigo. Ou seja, bastante com Deus. Café com... Café com nada. Um podcast novo, né? Mas assim, tipo, será que Deus não é tipo eu de às vezes estar num clima? Sabe? Ele. Tipo, de vez em quando pode botar fogo numa mulher. Não, é que, eu não faria isso. Por isso que é ele que responde os B.O. dele. Mas assim, eu digo de mudar. Ele é um cara que muda. Será que ele não pode mudar de acordo com. Tipo, com a civilização, assim. Cara... Porque a gente tá numa festa, a gente entra numa festa, a gente muda o jeito que a gente fala,
A gente muda. Claro, e a humanidade é uma festa, né? Boca, cara, que frase horrorosa. Cara, mas... A humanidade é uma festa. Olha que merda que eu tô ouvindo. Cara, 10 horas da manhã Não, de uma mas quarta-feira. É meu show de stand-up esse, cara. A humanidade é A uma humanidade festa. é uma festa. E eu Aí chego- você com um chapéu, tirando um chapéu assim. Legal, legal. Não, mas Muito tu bem. acha impossível isso? Deus mudar. Deus não ser... Absoluto. Ele mudar, ele ter senso de humor. Porque Deus tem que, certamente, se ele existe, ele tem senso de humor, né? Por quê, cara? Deus tem senso de humor, cara. Tu nunca viu as pessoas e achou graça? Não, cara. Não. Nunca viu nada e achou graça, assim. Não, óbvio que já. Uma coisa, um bicho natural, um bicho diferente. Um bicho natural é foda. Mas coisas, assim. Bicho natural. Alguém, coisas, o mundo, formatos das coisas. Tipo, às vezes tu vê um graveto que parece um pênis. Ah, é hilário, né? É hilário. Eu não me aguento. Toda vez que eu vejo um graveto em forma fálica, eu penso, Deus está aqui. Deus existe. Uhum, beleza. Deus existe. Não, eu acho que... Tu acha que tem humor nas coisas? Tenho. Inclusive, aproveitando que você tá falando de humor, eu quero trazer uma piada pra começar esse episódio. Preparei aqui uma piada. Brincadeira. Mas eu imagino que é uma piada que tem a ver com o tema do Ricky Gervais, tá ligado? Aham, sei. Sobre um judeu do Holocausto, sobrevivente do Holocausto, que tá bem velhinho, tá ligado? Bem velhinho, bem velhinho. E aí ele morre. Ele é uma pessoa boa, e aí ele vai lá pro céu, tá ligado? E lá no céu ele conhece Deus, Tá. que é uma pessoa boa. E aí ele chega pra Deus, e ele é um cara bem humorado, assim, esse judeu que morreu, esse senhorzinho. E aí ele chega lá e, pô, fala aí Deus. Aí ele vai lá e conta uma piada sobre o Holocausto. Uhum. Esse judeu, né? Aí Deus responde assim, pô, cara, isso não é engraçado, não. Aí ele fala, pô, acho que você tinha que estar lá, mano. Tá ligado? Tá ligado? O Rick Gervais, ele fala sobre essa piada, não explica, né? Mas ele comenta, né, tipo assim, sobre... Como é que eu posso dizer? Sobre como que Deus permite... Que o Rick, ele é famoso ateu pra caralho, né? Uhum. E ele fala, tipo assim, cara, tem coisas que simplesmente Deus não pode estar lá. Se Deus é bom, não pode estar lá. Aí você pode atribuir que Deus não é bom, tá ligado? Do nosso conceito de bondade, né? Óbvio, né? Tipo, Sim, às pode vezes dizer dele é mais... Que ele não tem muito uma questão moral, que ele apenas existe. Isso. Tá. Isso, esse é um debate maneiro, assim. Sobre, tipo assim, Deus pode até existir, mas ele... Tava até escrito no campo de concentração. Se Deus existe, ele tem muito o que me explicar, tá ligado? Olha que pesado, mano. Pô, baita frase. E aí, a parada é essa, tipo... Deus existe, sim... Então Deus permite as coisas ruins do mundo, porque tem gente que argumenta de um outro jeito. Falam sobre, tá ligado? Quando fazem uma Tipo o quê? analogia com calor e frio, tá ligado? Não. Tipo, o frio é a ausência de calor. Aí o mal é a ausência de Deus. É isso que eles estão querendo dizer. Então quer dizer que dali Deus não tava. Deus não estava ali. Tinha pouco Deus ali. Tá ligado? Então Deus não é onipotente, né? Tipo, é aquele dilema, né? Porque, pô, se o cara pode tudo, ele não tava ali... Onipresente, né? Tipo, Onipresente, isso, eu quis dizer. E aí? O lance, cara, é que essas lógicas humanas, eu acho que elas automaticamente elas quebram o conceito que a gente tem de Deus. Tá ligado? eu acho que toda a lógica humana... Mas eu acho que as pessoas religiosas pensam isso também, né? Que Deus não se explica dessa forma. Até porque eu acho que fé é um bagulho meio louco, né? O cara que vai ter fé, eu acho que ele não tá... Quando ele pensa nessa questão, ele não tem, é muito difícil tentar explicar isso de uma forma lógica, falando, não, é porque ali Deus não sobe morro, sei lá, não tá naquele lugar ali, porque teve tal coisa. O famoso Deus escreve certo com linhas tortas, né? Eu acho que é esse meio argumento. que isso. Ditado de velho sempre funciona, velho. Sempre funciona. Mas aí é foda, né, cara? Que tipo assim, porque eu tenho um grande dilema, cara, na minha vida, que é... Eu não consigo mentir pra mim mesmo, cara. Tá ligado? Tem muita gente que consegue mentir pra si, tá ligado? É um superpoder que ajuda muito a algumas pessoas a viverem a vida, tá ligado? Tipo assim, às vezes tem que fingir que tá tudo bem pra você passar por um período ruim. Eu acho que tá eu consigo ligado? mentir pra mim mesmo, eu acho. Tipo assim, você consegue... Tipo, vamos nesse caso aqui. Deus vai pode dar existir. Eu consigo falar, vai dar tudo certo essa porra. Consigo. Com base em porra nenhuma. Consigo. Pô, cara... É que eu sou otimista pra caralho, né? Estranhamente, eu sou muito otimista sem base nenhuma, assim. Eu só acho que, não, vai dar tudo, tá? Relaxa, cala essa boca, vai dar tudo certo, dá-lhe Grêmio. E eu consigo me enganar nesse sentido, assim. Mas eu acho que não é bem me enganar, porque eu acho que é meio natural.
Não sei se enganar seria a palavra. Porque... Acho que eu tenho fé. Acho que eu sou um homem de fé. De repente é fé. E aí, cara, é por isso que eu sou ateu, tá ligado? Pra eu acreditar numa parada, saiu a 4ª temporada de Love, Death and Robots, né? E aí tem um episódio chamado Como Zeke Entendeu a Religião. É muito foda, não vou dar spoiler. Tá. Mas é basicamente o que eu enxergo. Tipo, o Zeke, ele fala, cara, eu acredito só no que eu vejo e em metade do que eu escuto, tá ligado? Tipo, cara, tem que... Porque, tipo assim, cara, Deus quer que eu acredite nele, show. Demorou, Deus, saquei. Mas, pô, o que eu tô vendo aqui não dá muito pra acreditar, tá ligado? Mas por que tu acha que ele quer que tu acredite nele? Porque, pô, ele é Deus. Você acha que ele não quer que eu acredite nele? Eu acho que ele não se importa, né? Talvez, porra, tipo... Então, não tem por que acreditar nele, né? Eu acho que ele ia dizer, tá, velho, faz o que tu quiser, cara. Será que ele faria isso? Faz o que tu quiser, tu que vai arcar com as consequências no inferno. Ele falaria. Ele é meio passivo-agressivo, assim. Saquei. Beleza. Mas aqueles conceitos de a gente tá vivendo nosso inferno, a gente tá vivendo nosso... Que é tudo meio simbólico. Isso também não te serve? Não, pô, porque aí tudo pode ser simbólico, né? Tá ligado? Tipo, quantas vezes você já não errou em leituras sobre a realidade, tá ligado? Sobre a vida. Rapaz. Eu já errei várias. E tipo assim, aí, pô, na leitura de que Deus... Eu diminuí os meus erros, Alexandre, quando eu comecei a confiar pouco na minha intuição, imagina. Uma caracu pra dentro e acabou, filho. Eu não quero mais saber de nada. Se eu erro ou se eu acerto, eu não sei. Eu bato falto com barreira, 3 pessoas, bate na cabeça do segundo, não erro, pega com curva. Bom. Mas tá ligado, eu acho isso, tipo, eu diminuí muito os meus erros quando eu comecei a ser cético, tá ligado? Então por que com Deus eu vou ser diferente? Mas tu não acha que tu aumentou teus acertos quando tu começou a ser mais otimista e confiante? Otimista e confiante? Otimista fui. Não necessariamente, mas acreditar mais nas coisas, mesmo não tendo uma base tão lógica pra isso. Tu não acha que cara, acho que é uma impressão nossa. Não sei, eu tô te perguntando, não sei. Não, eu acho que... A minha resposta é essa. Eu acho que é uma impressão que a gente tem de que as coisas vão dar certo e elas dão certo. Eu acho que as coisas dão muito mais errado. Assim. Eu não sei, eu sou otimista pra caralho. Eu acho que a confiança é um bagulho foda. Tipo que... A confiança ajuda, com certeza. Né? Você age de uma forma diferente. Eu acho que ajuda pra caralho. Acho que confiança é subestimado, assim. Acho que Mas a confiança, concordo 100%, mas a confiança não tem a ver com fé, né? A confiança, ela é como você se porta, como você fala, como você anda, como você... acho que o que você faz também, assim. Principalmente, na real, né? E eu acho que tem mais a ver com isso, assim, mas Eu acho que às vezes a confiança é meio que tem esse pulo de fé, assim, da parada, assim. Porque tu não tem certeza absoluta das coisas pra ter confiança, assim. Mas também tem a confiança que é a melhor confiança do mundo. É quando você, você pega a bola no pé, tu olha pro zagueiro, e aí tu fala, tipo assim, cara... Com certeza eu vou driblar esse brother, tá ligado? Tipo assim, eu sou muito mais fora do que ele. Geralmente eu caio nesse momento. Geralmente eu sou o zagueiro. Não, eu... Tipo assim, quando você tem dados... Deixa eu te dar um exemplo, né, cara? Quando eu tenho que fazer evento, né? Recentemente eu fui em São Paulo e fazer um evento. E aí, alguns meses atrás eu fui fazer um evento e eu tava muito inseguro. E aí, eu cheguei e, tipo assim, fui lá, fiz o evento, lidei muito bem com o evento e tal. Falou inglês. Aí depois... falei inglês, assim, na frente de um montão de gente. E aí eu cheguei e falei, cara, por que eu tenho dúvidas de que eu não vou mandar bem se eu sempre mando bem? Aí é diferente, entendeu? Aí nesse último que eu fui confiante. Porque, brother, tipo, todos os outros deram certo, não tive nenhuma dificuldade nos outros. Eu acho que essa materialidade é necessária pra eu ganhar minha confiança, entendeu? Esse é meu ponto. Com base em nada, eu não consigo ser confiante. Mas vamos voltar pra Deus. Vamos pra Deus. Vamos pra Deus. De onde veio os ateus, cara? A gente, né, a palavra ateísmo também é uma palavra que é etimologia grega. A é negação, né, geralmente, e theos é Deus. Então é ateu, a pessoa que nega Deus. E aí, né, temos algumas interpretações. Uma, e assim, elas não necessariamente são antagônicas. Tem uma interpretação que é o ateu é a pessoa que não crê em Deus. Tá. E tem gente que fala que não, que na verdade o ateu crê que Deus não existe. Olha que diferença. Como assim? Tipo assim, é uma crença de que Deus não existe. Eu acho que Deus não existe. Tá. Certo? Tipo assim, eu acho... A minha fé é qual? Deus não existe.
Ok. Essa é minha fé, minha religião, minha espiritualidade, podemos assim dizer. Para outras pessoas é a ausência de fé. É tipo assim, eu não acredito nessas coisas. E aí tem um debate hoje, também é um debate moderno, tá? Tem um debate longo sobre o ateu, ele tem fé que Deus não existe? Ou ele simplesmente não tem fé? Sacou? Ou ficou confuso? Eu tô pensando a respeito. Não tem fé. Ele só pode não pensar a respeito disso, assim. Só, tipo, Então, não é eu acho que pra nada. ele não... É por isso que eu sou a favor da tese de que ele tem uma crença de que Deus não existe. Porque eu acho que pra eu não ter fé, eu não posso saber da parada. Eu A acho partir do momento que eu sei mas do eu acho que conceito de Deus... É possível tu não saber, né? Tu viver, sei lá, tu não Sim. ter contato com nada espiritual e tu simplesmente Não ter fé. ser... Não, a gente não tem fé em milhões e bilhões de entidades agora que as pessoas imaginam, né? Tipo, todo mundo tem uma tia que é meio esotérica, que vai lá e tem as suas próprias crenças, e aí mistura muita coisa, sincretismo, né? Mais no Brasil, né? E aí, aquele Deus dela, eu não tenho fé. Buffet espiritual, que eu chamo. Um buffet espiritual, justamente. E aí, Self-self. eu acho... É o self-service, né? É... Céu, né? Service, né? Olha aí. Mas aí... Olha aí. Ele não para. Mas aí, eu acho que não é o caso. Eu acho que, tipo assim, o ateísmo, ele é uma crença ativa de que Deus não existe. É você achar que uma parada é mentira. Tá ligado? Acreditar que tá todo mundo errado. Né? Os crentes, no caso. Pô, mas é louco tu ter... Aí tu ser esse ateu que tem certeza que não existe? Não é esse ponto. Não é ter certeza. É o que tem a fé que Deus não existe. Tá. Tá entendendo? Tudo bem. Porque certeza... Certeza é gnose. Certeza é mais pra gnose, é conhecimento. Você ser ateu gnóstico é meio isso. Tipo assim, eu tenho certeza que Deus não existe. Saca? Tá. Eu era muito ateu quando eu tinha, tipo, 15 anos, assim. Eu achava o máximo. Muito foda. Normal, né? O adolescente, ele acredita veementemente em tudo pela estética, né? Eu acho que se tu não passou pela fase de ter uns 15 anos e ser ateu, acho que tem que passar. Tem que passar? Tem que passar. Nem a fase de ser comunista, aos 15 anos? Tem. Eu acho que, pô, é importante, cara. Eu acho que é importante pra caralho. Se tu... Ah, então eu sou o eterno jovem, o eterno adolescente. Então... Eu acho que é tipo tu virar um velho conservador, assim. Tipo, tu ter 60, 70 anos e... Tem que ser. Ah, tem que ficar puto, cara. Tem que ficar puto com as coisas. Tem que falar que ninguém quer trabalhar. Tem. Tem que ver um Datena e achar que o Brasil tá sendo destruído. Esse é o curso natural das coisas, cara. Beleza. Mas existe aquela citação, né, de se tu não foi comunista, sei lá, quando tu era jovem, tu não tem coração, e se tu não foi conservador quando tu é idoso... Se você ainda é depois de velho, você não tem cérebro, né? É uma coisa assim. É uma frase... se eu não me engano, Carlos Lacerda que falou essa frase. Mas muito bem. Alexandre, a gente começa a ter registro do que hoje chamamos de ateísmo na Grécia Antiga mesmo, quando a gente tem Diágoras de Melos, conhecido como o primeiro ateu. Diágoras, você que deve estar ouvindo aqui, tamo junto. Se ele estiver ouvindo, fudeu, ele tava errado, né? Ele tá no céu, sei lá. É verdade. Então, mais se não esteja ouvindo, Diágoras. Mas o lance é que ele teria, né, de acordo com o mito, teria queimado uma imagem de Hércules, de madeira, pra cozinhar lentilha. Tipo, ele tá precisando de lenha, aí pegou uma imagem de Hércules, que é sagrada, né, na mitologia grega, e pra cozinhar a lentilha dele, botou lá. Aí, geral, cara, você tá maluco? Ele... Para com esses papos, moleque, vocês são lerdão. Quero só fazer minha lentilha aqui, deixa hein, pelo amor de Deus. Quem nunca pegou 20 conto numa oferenda? Tá ligado? Quem nunca tomou uma cachaça quando tinha 15 anos? Tá ligado? Quem nunca comeu uma farofa? As balinhas de mel é boa, Pô, pelo amor de Deus. Mas muito bem. O Epicuro, aquele filósofo famoso também, ele até fala sobre isso, tá? Que Deus, todos os deuses, né? Na época ele chama de deuses, né? Os deuses não se importam com os seres humanos. Então não é tanto sobre ateísmo, mas tá aí nesse caminho, né? Esse cara só não era depressivo, cara? Epicuro? O que falou que Deus não se importa com os seres humanos, quer dizer, ele se importa com tudo menos com a gente, sabe? Não é meio drama adolescente? Não sei, cara, porque tipo, você falou também agora sobre isso, né? Deus tá nem aí pra mim.
Então, de repente, é nesse clima, né? Eu falei pra humanidade, pra tudo, na verdade, Isso. né? Tipo, pra tudo. Não pros... Sim. Eu acho meio... Deus não gosta de mim, eu acho meio... Não, eu acho que é tipo o conceito de um formigueiro. Eu esqueci de onde que tem essa citação especificamente. Deus está pra nós como nós estamos pra um formigueiro, tá ligado? Não é que seja irrelevante, mas sim, foda-se formigueiro, tá ligado? Na nossa frente. A gente tem outras coisas pra fazer aqui, tá ligado? Aqui na nossa relação. Se a gente pisa numa formiga uma vez ou outra, pô, amigão, tem coisas mais sérias pra resolver. Uma parada muito louca de pensar é, será que se existe Deus, assim, pá? Será que ele fez só um mundo? Então, Pô, porque quando o conceito nasceu, não existia o conhecimento sobre outros planetas, né? ele fez só um? Será que os outros deu errado, ele apagou? Cada planeta tem um deus. Será que tem vários deuses? Mas Deus, teoricamente, é o bam, 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 né? Tipo, pelo menos na maioria das doutrinas, né? Tem uns que tem vários deuses, mas... Que é mais legal, né? Vários deuses. Também acho, cara. Não Esteticamente falando, né? Não, e não centraliza tanto o poder, né? Tipo, um deus só. E os deuses politeístas, as religiões politeístas, elas são religiões muito mais materialistas, muito mais pé no chão. Os deuses fazem merda. É maneiro demais, pô. Deus fazendo merda. Porque aí você não tem essa contradição lógica por exemplo, Deus ser onipresente, onipotente. Pô, o cara que escreveu isso acabou com o branding, mano. Acabou com o conceito de Deus, que é muito grande. É muita coisa. Pode tudo, sabe de tudo, tá em todos os lugares, porra. É que daí não tem dúvida que ele é foda, né? Mas dá pra falar, tipo assim, ele sabe de muita coisa. Que aí, né, aqueles espacinhos que não tem como, deixa naquela coisa. Esse Deus não sabe, esse daí Deus... Essa coisinha. Quando alguém pergunta uma coisa, cara, justamente que Deus não sabe, uma coincidência. É isso. Mas muito bem, o Lucrécio, um outro grego antigo, ele defendia também o distanciamento entre deuses e humanidade, que é um lance parecido com o Epicuro, né? Basicamente, cara, nesse período dos primeiros ateus aí, da Grécia Antiga, antes de Cristo e tal, a gente tem um ceticismo religioso. Não chega a ser um ateísmo, mas chega a ser uma crítica. Tipo assim, pô, o negócio de Deus é estranho, né? Como é que é? Será que existe mesmo? Saca? Alexandre, me responde uma coisa. Você acha que existe mais preconceito com ateu ou com gente que acredita em signo? E aí? Eu acho que gente que acredita em signo, primeiro que é justificado, né? Mas acho que tem bem mais com o ateu, né? Eu acho que o ateu é mal visto, sim, né? Porque eu acho que o ateu, principalmente público geral, assim, geralzão, chegar... Sim, geralzão. Geralzão deve achar que ateu é o anticristo, né? E já deve fazer essa associação, assim, o ateu é alguém que faz maldade. Ateu é uma pessoa contra Deus, contra os valores. Sim. E o signo, horóscopo, essas paradas é muito bem aceito, né? Eu acho que de uns tempos... é louco, né? Você para pensar, né? Porque, tipo assim, a pessoa acredita em Deus, cristão, né? Que seja, e aí... mas horóscopo existe também, tá ligado? Não é meio... Mas é que Deus não é fez meio tudo, paganismo? Né? Não, porque Deus fez tudo. O que tem a ver? Deus fez os planetas, Sim, é mas... só um guia que Deus fez. Eu tô com os religiosos. Não, mas você não acha que é paganismo? Por que paganismo? Porque o horóscopo... ele não é baseado em Bíblia, não é baseado na palavra de Deus, de Jesus, no caso. De repente... O horóscopo, né? Não os planetas. Mas aí que tá. Os dinossauros também não, né? Deus não tinha tempo pra escrever tudo. E a Bíblia tem muito a mão do homem. Deus não tinha tempo pra escrever tudo, era acreditável. Mas cara. Porque, tipo, ele... Cara, vai lançar depois outros, de repente. Pode ser isso, sabe? Você acha... Tipo, não, pode ter o Novíssimo Testamento, ou o Testamento bem velho. Tipo, pode ter umas outras paradas. Tem muito spin-off da Bíblia que pode acontecer, né? Será que já chegou e a gente não sabia que ele era o Messias, tá ligado? Só pensa cada historinha da Bíblia, cada personagem bíblico que tu conhece. Cada personagem bíblico desse daria pra ter muita coisa foda. Cada vez eu descubro uma coisa nova, assim, eu ouço alguém falando uma coisa da Bíblia, não sei o que, Salomão, não sei o que. E aí tu vai ouvindo umas pessoas que tu não sabia, que tem umas histórias muito loucas, cara. Sim. Então tem muita gente lá. Tem muita gente na Bíblia. Eu acho que tem muita gente da Bíblia e tem muito livro pra vir aí ainda. Beleza, então... Que porra de religião é essa que tu segue? Tá ligado? Tem muita coisa pra vir ainda. Moleque, se tu entra num debate sobre religião e mete essa, é inacreditável, cara. Cara, por que tu... Cara, ó, essa Bíblia que a gente conhece é do King James, né? Que é um brother aí. Mais ou menos, né? Tem uma mais antiga, que é uma da... Como é que é o nome, cara? Mas essa da Etiópia. Beleza, mas Bíblia essa que a gente lê aí é remendada de agora. O cara mandou fazer essa porra aí, velho.
Então, o que tá dizendo que não tem os outros livros mais antigos e outros livros mais novos, muito mais legais e completos, com ilustração, que não tem nada de ilustração, né? Mandaram muito mal, né, cara? É. Mandaram muito mal, assim. A galera da época não devia curtir muito quadrinho, algo do tipo. Saquei. Muito bem, Alexandre. Eu quero falar com você sobre um conceito que vai ser muito importante e que muita gente diz que vai fundamentar o cristianismo também, que é o platonismo e a doutrina do mundo das ideias, né? O Platão, ele acreditava que existia... Platão é legal, né, cara? Ele acreditava que existia um mundo material, que é o nosso, um mundo imperfeito, e existia um mundo espiritual, que é o mundo perfeito. Tá. A moral, que é o que a gente acha que é certo e o que é errado, vem desse mundo ideal, tá ligado? Tipo assim, que é o que a gente se baseia, por exemplo, a gente pensa numa cadeira. Pô, eu quero uma cadeira. A gente vai lá e pensa numa cadeira ótima, né? Uma cadeira bonitinha, funcional e tal. Foda. Só que aí quando a gente faz, é bem natural que a cadeira fique uma merda. Uhum. Acontece. Então essa cadeira que a gente imaginou estava no mundo das ideias. Uhum. E a gente tenta reproduzi-lo no nosso mundo imperfeito. E nem sempre fica bom. Nunca vai ficar perfeito, né? Como no mundo das ideias. Mas tudo que a gente tenta fazer de certo, de bom, de correto, é um espelho, uma reprodução nossa desse mundo perfeito. Já o que tu tá mirando ali, né? Do Isso. teu norte, do teu... Esse lugar que a gente tá imaginando, mirando, é o mundo das ideias. Que é o que a galera fala da hierarquia das coisas, né? Dos valores, né? Não sei se é... Isso eu não tô ligado. Mas é basicamente isso. Tipo assim, existe um mundo perfeito, que é da onde a gente tira nossas ideias. Tá ligado? Ok. Entendo, concordo. A gente tem um mundo perfeito na minha cabeça. Eu tiro muita coisa de lá. Eu tô vendo agora uma praia, tá muito foda. Ah, legal. O que tem mais nesse mundo aí? Uma praia? Pipoca, Grêmio. Praia e pipoca. Praia, pipoca e Grêmio. Acho que é isso. Eu adoro praia, cara. E essa praia que eu tô vendo que ela é perfeita, a areia não fica, tipo, nos dedos, no meio dos dedinhos. Tem pastelzinho de camarão. Pô, perigo, tá? Camarão na praia. Aquelas câmeras com umas lentes foda. Beleza. Eu tô adorando o cinema. Tem uma câmera na praia com umas lentes foda. Eu tô pensando todas as... O que é o paraíso pra mim, né, cara? Beleza. O que é o paraíso pra ti, Vitinho? Eu nunca pensei no meu paraíso, sabia? Pensa aí. Mas o que ia ter de trilha sonora de Mega Drive é brincadeira. Só falo tipo isso. Tipo assim, filho. pensa... Pô, cara, ok. Morri, subiu créditos. Na verdade, existe céu. E porque eu fiz vários episódios sobre educação, eu fui pro céu. Ok. E aí... E tu pode escolher. Pode montar... Tipo, SimCity, o teu céu. Tipo, o que vai ter? The Sims, né, no caso? É que tinha SimCity que tu montava a cidade. Ah, é, porque tem o quadrinho SimCity, eu confundi. Perdão. E aí, tipo, quando tu vai montar assim, como é que tu montaria o teu céu, cara? O teu paraíso? Eu gosto muito de praia, mas sabe uma coisa que eu amo, cara? É campo. Acho que, tipo assim, o poder de um campo aberto... Tá ligado? Aquele friozinho no sol com friozinho. É bem nosso lar, o teu céu é bem... É, nosso lar, nesse clima aí. É bem... Inclusive saiu o nosso lar 2, tá? Imagina, o inimigo agora é outro. Moleque, imagina, esse é o nosso Tu lar. acha que o teu céu seria muito mais global e Edson Celulari do que os outros céus? Cara, eu acho que... Talvez, acho que sim. Seria. E as pessoas falariam com calma contigo e todo mundo vestiria branco no teu céu. E teria coisas de tecnologia muito do futuro, assim, que tu não ia entender bem. Tipo, se eu passar a mão ia ter um vidro, quanto quisesse, assim. Isso foi a coisa mais infantil que eu já disse, cara. Tu gostou do barulho? Isso foi um debate real da minha quinta série, tá ligado? Não, eu tô pensando em céu, cara. Tô pensando em... Lógico, eu pensando que você tava brincando. Não, é porque o meu... eu acho que o meu céu tem muita coisa embaixo da terra. Porque eu gosto muito de tartarugas e tartarugas ninja. E eu gosto da ideia de andar em túnel sobre a terra. Legal. E aí, cada túnel... Isso ser dito sério é muito absurdo. Não, mas porque cada túnel ia ter muita passagem secreta. Meu céu ia ter muita passagem secreta, que é muito maneiro. Eu adoro passagem secreta. É bem legal, eu concordo. Cara, cada passagem secreta, na hora eu escolhi o que ia ter atrás da porta. Isso ia ser muito foda. Porque ia poder ter uma fábrica de sorvete, ia poder ter um campo de futebol... Atrás de uma caverna. De várias cavernas. Isso ia ser muito foda, porque ia ter uma passagem secreta pro um lance de céu aberto, cara. No meu céu, né? Debaixo da terra. Debaixo da terra. Legal. Tudo com ar-condicionado, tudo com coquinha zero gelada.
Olha, sempre um frigobarzinho ali do lado. Frigobarzinho. E tudo. E todos os contextos. Legal. Eu quero pro céu, cara. Eu vou me comportar bem. Eu vou mudar. Eu real vou ser uma pessoa melhor a partir de agora. Beleza, Nick. Se vocês precisarem de qualquer coisa, me peçam. Tá bom, então. O que temos pra hoje? Hoje, Alexandre Nico, tem lutinha. Hoje à noite. Pois é. Eu tenho as minhas apostas, tá bom? Eu já acho que eu sei que vai acontecer. Porque eu estudei o passado dos lutadores. E eu acho que eu sei o que vai acontecer. E, obviamente, eu não dei mole. Entrei na KTO.com e larguei um dinheirinho ali. Da pessoa que eu acho que vai ganhar. É fácil colocar o dinheiro? Molinha. Fácil de tirar o dinheiro? Eu tô esperando acabar pra já pegar de volta. E aí, Alexandre Nico, Não a tenho mais sorte... dúvidas, acho que é só isso. É só isso? Mas não se preocupe, se quer publicidade, eu tenho que falar como se você tivesse muitas dúvidas. Tá bom. O negócio é o seguinte, a melhor parte de tudo é que quando eu fui apostar pela primeira vez, eu botei um cupom de free bet. Tem cupom de free bet. Tem cupom. Quem não sabe, né? Tem gente que não sabe. A KTO apoia o História pros Brothers há muito tempo. Apoia mesmo. Então a gente apoia eles também, né? Óbvio. De volta, é uma troca. É capitalismo. Aí, eles dão esse cupomzinho de free bet pros nossos ouvintes. Isso. Mas é só pra você, só vocês são especiais. Que é qual cupom? E todos os 38 influencers. O cupom HPB20. 20. HPB20 é o nosso cupomzinho. Mas, Alexandre, quando eu tava botando o cupom, eu fiquei um pouco tipo, mas eu tô com uma dúvida na hora de eu tirar não sei o que, quando eu fizer. Fiquei uma dúvida, sabe o que eu fiz? Não. Eu entrei no Instagram da KTO, cara. Mas eles não respondem, né? Responderam na hora. Ah. E ó, não foi robô, foi gente, ser humano. Chegou lá, tirou minhas dúvidas, falou comigo. Eu falei, putz, na moral, agora eu tô confiante. Confio no lutador tal, pela lutinha que vai ter. Eu acho que hoje eu vou ganhar meu dinheirinho. E daqui a pouquinho vocês vão ver eu andando de Lamborghini. Lamborghini, meu! Lamborghini, meu. É muito bom. A gente falou do cupom, né? Falei por um bom tempo, né? Tu falou que é fácil falar coisa do Instagram. Falei. Falou que dá pra postar em tudo que é coisa? Não. Dá pra postar em tudo que é coisa. Futebol, basquete, vôlei, tênis, esporte. esportes. Muito joguinho. E o lance legal do futebol é que não é só primeira divisão. Localizados, né? É legal mesmo. Segunda divisão. É legal, é legal. Feminino também. É. KTO.com. Alexandre, essa moral viria desse mundo ideal, do mundo das ideias, e ela seria acessível apenas a quem crê nesse plano. Então, se você não acredita no mundo das ideias, você não está acessando esse lugar perfeito moralmente. Então, o ateu, nessa época, começou a ser visto como alguém incapaz de entender a verdade, a justiça e a moral. Tá ligado? O ateu não tem moral. Essa é a origem do preconceito contra o ateu. Porque não consegue ver o que é perfeito. Que ele se nega a ver essa perfeição aí pra se inspirar e tomar as suas próprias atitudes. É isso. Confuso, né? Bastante. Chegou o Renascimento, né? Século XVI ali principalmente. A gente vê o início de uma valorização do humanismo, podemos assim dizer. O antropocentrismo substituiu o teocentrismo. O teocentrismo é basicamente... Isso é matéria do sexto ano. Mas o teocentrismo, ele é a visão medieval que existia na Europa de que Deus estava no centro de tudo. Deus era a resposta para todas as coisas. E aí o antropocentrismo começou a trazer, tipo assim, antropo é de ser humano, né? Tipo assim, cara... Chega de tropa do Uruan, mas tudo bem, vai. Legal, não, infelizmente. E aí, será que, de repente, a gente é feito em mais semelhança de Deus? Será que, a gente também não é meio que... Tá tudo bem se a gente for o centro das coisas, que ainda é Deus? É um bom raciocínio, né? Esse foi o raciocínio dos renascentistas, tá ligado? Então começou a questionar, e aí as obras de arte passaram a ser... Deixaram de ser apenas sobre passagens bíblicas e tal, e começou a pintar uma fruta. Porque fruta, Deus que fez. Tudo baseado na gente, ficou egocentrista. Mais ser humanista, né? Muito bem, Alexandre. E aí, nesse contexto do Renascimento, também teve a Reforma Protestante, que é quando a Igreja Católica perdeu a hegemonia do cristianismo. Né? Essa é do Martinho Lutero? Exatamente. Péssimo cabelo, mas vai, segue. Muito bem. Mas atitude foda, tá? O cara, ele tinha atitude. De que adianta, né? Mas beleza. Beleza. Nesse contexto surge um conceito chamado deísmo. O deísmo é a crença de que Deus existe, mas não interfere no mundo. É isso que você falou. Que eu acho que, é uma possibilidade boa aí, né? É a possibilidade, com certeza. Deus pode até existir, mas ele tá nem aí pra nós, assim. A gente é muito menor do que a gente pensa que é. Será que ele tá ocupado?
Mas, isso Pô, mas aí então ele não é onipotente, cara. Esse que é o ponto. Mas ele pode estar ocupado fazendo outra coisa. Ele pode estar só fazendo outra coisa, cara. Tipo, Deus pode voltar e ser uma loucura. Pode aparecer, pode ser um monte de coisa, pode explodir a nossa cabeça, pode acontecer um monte de coisa. E aí ele volta e fala, eu tava ocupado. Galera, eu tava fazendo outro lance. O que, Deus? Não quero falar sobre isso. Cara. Foi horrível. Imagina a curiosidade, cara. Bem possível, cara. Mais pra frente, Alexandre, a gente teve o período que nós conhecemos como Iluminismo. Período bem conhecido aí na história, que é basicamente o momento que nasce o ateísmo como nós conhecemos hoje. Durante o período iluminista, a gente já tem a racionalidade como a melhor forma de se entender o mundo. Tá ligado? Daí que as coisas começaram a... usando o ceticismo e a racionalidade, as pessoas começaram a descobrir muitas coisas sobre o universo, sobre o planeta, sobre a vida e tudo mais. E aí, nesse momento, né, a igreja foi muito criticada pelos racionalistas, pelos iluministas, principalmente falando sobre instrumento de alienação, de domínio. Absurdo. Uma coisa legal é que a primeira obra ateia moderna é uma obra de um Barão d'Holbach. Ele escreveu um livro chamado Sistema da Natureza, de 1770. E nesse livro ele coloca em letras garrafais, Deus não existe. Tá ligado? Quem acredita tá com medo ou é ignorante. Meteu essa mesmo, cara. Do nada, assim, chegou meio agressivo ele, né? Muito, muito agressivo, né? Mas era o que eu achava na quinta série também. Beleza. Você tava lá no iluminismo, né? É. Alexandre, você acha que a religião foi... Porque, tipo assim, Deus existir ou não, isso a gente não vai saber. Mas a religião, ela é uma coisa humana. Concorda? A crença em Deus. Sim. Eu nunca vejo... A religião, não a existência ou não. Não vejo muito animais, freiras e... uma coisa humana. Sim. Animais freiras. É o jogo novo, né, que vai lançar. Animais freiras. E aí, o que acontece? Você acha que... O que fez a religião ser inventada? Na sua opinião. O que inventou a religião? Por que ela nasceu? Não, mas isso aí a gente já sabe, né? Sabe, né? Isso aí tu acabou de falar. Que é a gente buscar respostas para fenômenos, às vezes naturais, e fenômenos que a gente não entende, e tentar classificar, porque o nosso cérebro precisa organizar as coisas e solucionar problemas, porque a gente tem esse negocinho aqui na cabeça que faz isso. Procurar padrões, né? Então a gente tem que achar um padrão e explicar as coisas, né? E aí muitas coisas foram explicadas com religião. Eu acho que é isso e também. Durante muito tempo. E aí tem muita coisa foda em religião, né, cara? Daí, falando mais de cristianismo, assim, que é um clássico, um must, né? Um top 10. Um must. Tem que conhecer, né? Cara, vocês têm que ser cristão, é muito... Tem que conhecer. Cara, aí tu pensa ali, tem muita coisa que depois a ciência meio que explica, né? Que é, de repente se confessar, quão foda é numa terapia tu falar algum grande problema teu. Em voz alta, né? E pensando também, daí tu pensa como instrumento de manipulação. Quão foda é tu ter o segredo de alguém da tua comunidade, né? Então acho que é tudo muito explicável. Acho que a religião é muito óbvia, assim, existir religião. Acho que sempre vai ter e tem muitas... Eu acho que pode ser legal pra caralho, pode ter uma função muito foda. Saquei. Tem um livro, que é o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que ele sugere uma parada muito maneira, assim, que quando eu li pela primeira vez eu falei, meu Deus, você faz essa porra mesmo. Que é o seguinte, quando um ser humano antigo, né, pré-histórico e tal, ele perdia um familiar, por exemplo, imagina uma criança que perde o pai. A criança ia dormir e ela sonhava com o pai. Claro. Né? Natural, perdeu um trauma, né? Enfim, é natural que ela sonhe com o pai eventualmente. Ela achava que o pai estava em algum lugar. Tá. Ela não entendia o sonho. Ela ouvia o pai falando, ela via o pai com seus próprios olhos no sonho. Então existia um lugar que o seu pai estava. Como que acessa esse lugar? Tá ligado? E aí, quem sabe, as figuras... Tipo assim, imagina que essa criança, ela cresça e ela... super fale do pai e tal, das práticas do pai, do que ela sonhou do pai, né? E aí misture o que o pai fez em vida com o que o pai fala nesse lugar que ela imaginou e tudo mais. Nesses devaneios e tal, e sonhos também, principalmente sonho, né? E quem sabe essas figuras, esses antepassados, alguns deles foram sendo martelados, tá ligado? E se tornaram grandes figuras proeminentes da religiosidade, tá ligado? Talvez não Jesus, porque é mais moderno, mas outros que ajudaram a formar as bases de outras religiões antigas, tá ligado?
Então, acho que talvez exista esse padrão na humanidade, até em diferentes lugares, da gente naturalmente ter essa relação com talvez sonho e passando figuras importantes, ensinamentos importantes para outras gerações. Através desses sonhos. Por isso tem tantas semelhanças entre as religiões, assim. Às vezes com semelhanças, porque fala de coisas humanas, né? As religiões é um ser humano sonhando. Então, por mais que seja um ser humano de culturas diferentes, ele ainda tem fome, ele ainda tem sono, ele ainda fica estressado, fica ansioso. Então ele tem coisas em comum, sabe? É a mesma espécie. Então tem coisas em comum com todas elas. E às vezes, esses antepassados, eles vão predominando. Vamos supor que a família desse menorzinho aí que eu falei, que sonhou com o pai e tal, ela fica no poder daquele grupo de hominídeos por milênios. É o pai dele que vai ser a base da religião deles, saca? Interessante, né? Interessante. É, muito bom o livro do Siddhartha Ribeiro. Sempre fala bem desse Siddhartha, né? Ele... É porque, cara, sonho é pouco explorado, eu acho. Acho que é uma ferramenta muito boa pra falar de coisas muito profundas, assim, tá ligado? Dentro da gente. E aí o sonho, ele pode ser essa janela. Preciso sonhar um pouco mais, cara. Tenho sonhado um pouco. Cara, o que eu queria fazer, se você quiser, a gente faz junto. É anotar todo dia, quando acorda, por um mês. Tá, vamos fazer. Do Clube dos Sonhos. Clube dos Sonhos. Vai ser episódio do Moral do Desespero. Tá ligado? Legal, hein? Vamos falar do nosso 30 sonhos, ó. Fala sobre os nossos últimos 30 sonhos, um mês. Olha que legal. Vamos 30, não sonho nem fudendo todo dia, né, cara? Não, mas aí, cara, quando você acordar e escrever na hora, você vai lembrar. E aí vai ter que tirar as coisas sexuais. Senão o episódio fica loucura. Sonho. Rapaz! O ratinho mesmo. De vez em quando, eu sonho um ratinho me comer. Vambora! Alexandre, a gente teve, né, Marx e Engels entrando na história. Aí fudeu tudo, né? Acabou aí a religião. Fudeu. O Feuerbach, que é um cara anterior a eles até, ele defendeu muito sobre Deus ser uma projeção humana. Tá, isso aí, pô, faz bastante sentido, né? E é interessante como a IA, inteligência artificial, ela... Não, onomatopeia, todo dia é a minha piada. Não, onomatopeia e sim inteligência artificial, ela também é uma projeção humana, né? A IA não cria nada que não seja com base em prompts humanos. Com base humana, é sempre coisa humana. Então a IA, já viu uma imagem da IA de um salmão meter um prompt tipo assim, um salmão no rio. E aí é um filé de salmão de sushi, assim, no rio, tá ligado? Porque o salmão pra IA é o salmão de tanto que a gente já, né, enfim. Então, tipo, a projeção humana é Deus. E Deus fala sobre as nossas imperfeições, sobre a nossa vontade. O que é certo pra Deus? O que Deus quer pra gente? O que a gente queria pra gente? Tá fazendo bastante sentido, né? Com certeza, algum sentido faz, né? Enfim. O Marx acreditava que a religião é uma resposta às condições materiais. Tipo assim, o mundo tá de um jeito? Tá. Esse mundo desse jeito gera uma religião. O mundo tá de outro jeito? Tá. Esse mundo de outro jeito gera outra religião. A religião, ela é uma resposta às condições, principalmente aos problemas da realidade que a gente vive. Marx é muito pica, velho. Vagabundo trata ele com merda, mas ele é foda pra caralho. É foda pra caralho mesmo. Tipo assim, o mundo tem vários problemas. E aí a nossa religião, ela é não necessariamente uma crítica, mas ela é um espelho, uma forma de refletir de alguma forma esses problemas da nossa realidade. Admite que ele tá certo, Alexandre. O que não é um reflexo da nossa sociedade? Como assim, o que não é? Não, tu pode falar que, por exemplo, a arquitetura é um reflexo da sociedade. Tu pode falar que o desenvolvimento mecânico, tudo acaba sendo um reflexo da sociedade, né? Sim, mas nada disso é absoluto como Deus, né? Tipo, esse é o ponto. E aí ele tá trazendo Deus pra só mais uma, tá ligado? Uma dessas paradas. Tá. Não vai falar que ele tá certo? Não. Beleza. Senão ele vai pegar a minha empresa e vai cobrar mais impostos. Legal, beleza. Vamos lá, Lula. Como eu já falei, né? O ateísmo contemporâneo, o ateísmo moderno, os neo-ateus, né? Como você citou aí, eles são principalmente Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e Daniel Dennett. Eles são chamados como os 4 cavaleiros do novo ateísmo. É assim que a galera intitula eles. Cara, eles devem ser os queridos, né? Pô, gente boa. O Dawkins é muito arrogante, cara. Quem é crente é burro, manda essa. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Meio arrogantezão. E assim, você vê o Carl Sagan, porra, expoente do ateísmo e tal, porra, fala com um respeito inacreditável, assim. Isso em todas as religiões, assim, eu acho muito foda. Então acho que dá pra você não ser otário, né?
E debater o bagulho na moral. Nós temos que debater o tema de uma forma, tipo assim, pô, existe mesmo? É que é muito difícil, né, mano, debater esses temas sem... Tá ligado? Sem ninguém ficar puto na mesa. Também, pessoal, esse episódio aqui, que a gente tá muito de boa... Eu e tu, sim. A gente não tá fazendo muitas piadas, assim, muitas coisas. O pessoal deve ter gente ofendida. Tem. Deve ter gente também... Caralho. Mas eu acho que mais do que ofendido, deve ter gente querendo dizer, não, mas tu não tá levando em consideração tal... Eu tenho certeza... Meu pai viu uma luz. Deve ter um filho da puta aí falando essa. Eu já não era pra ofender alguém, né, já. Já esqueceu. Droga, eles estão certos. Mas se você não gostou, se você quer fazer um comentário, alguma coisa, guarda pro Manual do Desespero. Podcast novo, Ou se tu quiser fazer um comentário que seja muito, muito irrelevante, fala com teu Deus aí. Cala a boca, cara. Não, que isso, cara. Nada a ver, cara. Mas aí... Vê se ele quer escutar. Teu Deus aí. Mas enfim, né, cara? Como eu já falei aqui, só pra resumir, hoje em dia existe o conceito de ateu, que é a pessoa que não acredita em Deus. O agnóstico não sabe se Deus existe. O gnóstico acredita que tem, ele fala que tem conhecimento. E o teísta, ele só acredita, ele sente que Deus existe. Então todo cristão, por exemplo, é teísta, entendeu? Que ele acredita em Deus. Acho que tem muita gente que se diz religiosa, mas que realmente não parou pra pensar também. Isso eu vejo pra caralho. Que é tipo assim, eu tenho uma... tu acredita em alguma coisa? Eu tenho uma fé, assim, eu acredito... Mas a pessoa não, realmente não. É só mais o medo mesmo de pensar, talvez um pouco mais. Ela não vai pra esse lugar, né? Ela não vai pra esse lugar. Que talvez ela acabe acreditando, né? Talvez ela acabe tendo fé e tudo mais. Mas eu acho que tem uma parcela grande aí que não entrou em contato com isso, assim. Eu acho que tem muito medo, cara. Porra! Muito medo. Eu acho que a maior parte esmagadora... Com todo respeito, cara, eu posso estar errado, né? Porque tem gente que acredita. Não tá. Não, eu acho que tem errado. muita gente mesmo que acredita em Deus por puro medo de ir pro inferno. Porque esse é o cerne do bagulho. Porra, mas dá um medo, né, cara? Tu fala porque tu não tem medo de ir pro inferno. Imagina ir pro inferno, velho. Pô, mas como é que tu vai viver eternamente, cara? Imagina ir pro inferno, cara. O inferno é meio que a pior coisa pra sempre, não é? É tipo assim, acho que é um medo, tá, dá pra ter esse medo aí, né? Não, lógico que dá, tanto que as pessoas têm, mas é medo. Eu acho que tem que lembrar, tá ligado? Tipo, e aí eu acho que entra no lance da fé, que é muito importante. Que tipo assim, as pessoas não vão nesse buraco, rabbit hole, né? As pessoas chamam. As pessoas não vão pra esse lugar por medo e aí não testa a própria fé. Eu acho que eu virei ateu porque eu pulei nesse rabbit hole, tá ligado? Eu virei ateu porque eu testei a minha fé. E aí cheguei na conclusão de, caô mesmo. Fé falhada, tô até a fé falhada, né? Porque eu fui religioso pra caralho quando era criança. Eu era o crentinho da família, tá ligado? O crentinho. Eu fui o crentinho, não. Eu que ia pra igreja sozinho, eu que fazia catecismo sozinho, eu fui espírita, fui evangélico, fui católico, tá ligado? Procurando ali resposta, tá ligado? E aí, quando eu fui descendo, tá ligado? Cada vez mais, deixei de ser católico, virei protestante. Aí eu desci mais um pouco. Pô, e se não for nem Jesus? E se Jesus não for tão foda? Aí virei espírita, que até respeita Jesus e tal, mas já não é o Messias, né? No espiritismo. E aí eu desci mais um degrau, assim, cara, pensando bem, mano, por que eu tô descendo essa escada, tá ligado? Eu vou pular logo. E aí eu pulei e cheguei na conclusão de que eu acho que Deus não existe. Tá bom. E assim, né, cara, no começo é desesperador. É desesperador mesmo, tá? Você sente um vazio, você acha que, tipo, nada faz sentido, por que eu tô aqui? Né, se não faz sentido, até dar a volta. A vida, ela ganha muito mais valor, sabor, sentido, quando você sabe, que no meu caso, né, que você só tem ela, mano. Que os teus átomos podiam estar organizados de várias formas diferentes. Mas adivinha qual forma que tá organizado? Olha que cagada! Caiu nessa forma que você tá ouvindo agora. Será que não é melhor, tipo assim, pegar essa oportunidade? Porque, tipo assim, cara, esses átomos que estão falando, eles vão embora e vão se tornar outras coisas pelo universo, um dia. Será que não dá pra pegar essa oportunidade, tá ligado o que eu tô falando? E, pô, ser uma parada foda, essa organização de átomos? É isso que eu quero fazer. E aí eu acho que dá a volta nesse sentido de falta de propósito. E aí eu acho que torna só tem como ter propósito. O teu lance é muito mais de oportunidade. Fazer, porque porra, é raro acontecer isso aqui de eu estar vivo, né? É um acidente aí. E vamos fazer, já que tem isso aí. E, pô, dá pra fazer chover, cara. Dá pra fazer um bagulho maneiraço. Dá pra fazer uma bagunça foda, cara, com a tal da vida. E dá pra te fazer umas coisas horríveis também, né? Isso é louco, assim.
Tu poderia fazer coisas péssimas com a tua vida. E com o Poderia. teu poder de influência hoje. Só que eu fui criado por papai e mamãe que falaram que, tipo assim, pô, enfiar a faca é errado no amiguinho. E aí hoje eu sinto... Hoje eu não consigo imaginar eu enfiando a faca no amiguinho, porque pra mim isso gera um sentimento químico, até mesmo assim, gerado pela química do meu cérebro de que aquilo é errado. E aí por que eu vou fazer? Eu acho que as pessoas, quando falam que o ateu... ele não tem por que fazer o bem, porque ele é ateu, né? Já que não acredita em Deus. Eu acho que as pessoas esquecem que não existe motivo melhor pra fazer o bem do que ele ser o bem, porra. Tá ligado? Você precisa de mais motivo pra fazer algo certo, além dele ser certo? Tu precisa de mais? Ah, Vitor, matar é errado. Pô, cara, eu acho que isso é mais do que o suficiente pra eu não matar ninguém, já que é errado. Vou fazer por que ser errado? Mas daí eu acho que vai de questionamentos maiores de por que é errado, né? Por que é errado? Porque você não é melhor do que ninguém. Opa! Tá ligado? Sei. Lá vem. Esqueci desse lugar horroroso. Supremacista, quase. Não, tu não acha que tu é melhor que ninguém. Eu não sou. A minha vida não vale mais do que a vida de ninguém, cara. Pô, a tua vale... Eu conheço umas 8 pessoas que eu prefiro te salvar. Pô, só 8? Que filha da puta. Viu? Tu conhece milhares de pessoas. Cara, mas é que pra... Cara, eu tenho que... É que tu tá lá embaixo mesmo. Não, é que pra te salvar eu tenho que... Tipo assim, penhasco, eu pego a tua mão, deixo as várias cair. Ok. Eu acho que tua vida é mais valiosa, cara, que várias. Que 8? Cara, 8 é um número muito pequeno, cara. Você é muito filha da puta, cara. Mas tu acha que não é mais valiosa que ninguém, velho? Não, mas eu que pensei que você gostasse de mim. Mas eu gosto, cara. 8? Não, você gosta mais do que você gosta de 8 pessoas na tua vida. É um número patético. É que eu tô pensando em pessoa próxima, que pode estar caindo. bom. Gente que daria na beirada do prédio. Aí tem umas 8. Inacreditável, cara. Gente que estaria na beirada do prédio. Mas eu deixaria muita gente morrer antes de ti, cara. Obrigado, cara. Viu? Obrigado. Eu também deixaria muita gente morrer antes de ti. Então, 6. E aí, como é que você se sente agora que eu falei esse número? Filha da puta. Tu me valoriza, cara. Pra ti é muito difícil, porque todas as vidas são iguais, e mesmo assim tu me acha melhor. Exatamente. De tão foda que eu sou. Ai, Alexandre. Então é isso, cara. O que você achou? Aprendeu sobre ateísmo? Entendeu alguma coisa sobre história? Ah, cara, eu tô acreditando mais em Deus agora, quando acabou o episódio. Que bom, mano. Se tu não acredita, eu acho que ele existe, velho. E aí eu vou... Porque se existir... Vai ser engraçado. Vai ser eu foda. Erradaço. Porque eu vou estar eu e ele, assim, eu e Deus lado a lado. Rindo muito. Rindo muito, e tu queimando, tá ligado? E eu falar, ó, otário. Era só falar no podcast que acreditava. Legal. E tu tá aí, velho, queimando. E eu tô aqui entrando nas passagens secretas, comendo sorvete. Com coquinha gelada. Coquinha gelada. vendo os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Tipo, legal. Eu não sei. Eu acho que a partir de agora eu virei um homem de fé. Só pra ter essa possibilidade. Ok. De tu tá errado, cara. Tá bom. Cara, seria muito engraçado. Porque eu acho que eu não sei se existe Deus, mas assim... Se existe, eu tenho muita certeza que ele tem senso de humor. E eu acho que ele acharia foda isso. Ele faria... Porque mesmo se existir Deus e não for assim que funciona... Porque, porra, não existe um inferno, não existe essas coisas. Eu acho que ele, de broderagem comigo, ele faria essa parada. De te colocar no inferno por 15 minutos, assim. Só pra... Pra passar a mensagem. Só pra passar a mensagem por entretenimento dele, né? Eu acho que ele também deve... Sei lá, ele me entende, cara. Se existe Deus, ele me entende. Acho que a gente tá de igual pra igual. Beleza, então. Tá de igual pra igual com Deus. Muito bem. Então é isso, Alexandre. Essa é a história do ateísmo. Pessoal, o Manual do Desespero já estamos gravando até os episódios que são os chorinhos que vão pro pessoal que tá no Apoia-se. Inclusive, a gente nem abriu o Apoia-se. O Apoia-se tá só no link da descrição do Instagram, Manual do Desespero, número 10. E já tem gente que entrou lá sem a gente lançar nada ainda. Então... Obrigado, inclusive, as pessoas que estão lá. Vamos falar o nome das pessoas. Débora, Maria Costa, João Vitor, Luana, Felipe, José Eduardo, Raíssa e Mauro. Já tem essa galera, Anjos. E nem divulgou o bagulho. Nem divulgou o bagulho. Mas assim, a gente já acabou fazendo o primeiro episódio depois. E eu não quero falar muita coisa, mas assim, o primeiro episódio é o episódio que os ouvintes do História Pros Brothers talvez mais queiram. É verdade, o vagabundo pediu muito, né? Tá pedindo agora, né? Vai ter comentário aqui pedindo, com certeza. Então, já vai lá pro Instagram, instagram.com. Escreve aí. Instagram.com. Manual do 10 Espero. O número 10. O número 10.
Segue lá, Desespero. comenta, favorita. Já segue a gente também, eu sou @AlexandreNickel, Nickel. E você me encontra no @Prof. Vitor Soares. Eu estou fazendo várias coisas na internet. Tem um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline. Eu tô no YouTube no canal chamado História com Prof. Vitor Soares. E eu lancei agora recentemente um canal no YouTube chamado História e Cinema, que eu apresento, eu falo de história e cinema, junto com o Vogel, do Vocalizando a História, e o Barbarussa, do Operação Barbarussa. Então a gente fala de cinema lá bonitinho, lá no YouTube, e tá todo mundo convidado pra conhecer. Cara, que foda tu falar, tu tem um podcast de humor. Como assim? Não sei, eu acho legal, nunca tinha pensado nisso. Tem um podcast de humor, é real humor, assim. É estranho pra isso. falar, né? Eu tenho um podcast de humor. Mas o Manual Desespero também é. É estranho, Que né? não falar, saiu ainda, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com humor, assim. Será que... Eu acho que eu não sou, não. Eu quero retirar o que eu disse, galera. Tu é um- Eu quero retirar, não. Te considero- Na hora que você falou a frase toda, me pegou Tu estranho aqui. te considera um grande comediante, Vitinho? Não, eu e Léo Lins, os dois maiores do Brasil. Não, sério, não. Cara, pra mim tu é um dos maiores comediantes vivos desse país. Quero dar parabéns pelo teu trabalho como comediante. Obrigado. Muito foda, cara. É muito foda pensar nisso. Você trabalha com... O que tu fala? Trabalha com história, com comédia. É foda demais, velho. Filha da puta, né, cara? Vai lá. Acaba esse episódio. Vai né? lá, Zacarias. Vai lá, Zaca. Beijo, tchau. Falou. Tchau.